Alô, alô! Mais um ID Talks aqui para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui na ID Lab. É o canal que você vai encontrar conteúdo sobre design, sobre marketing, sobre comunicação e sobre soft skills, que vai ser o tema de hoje aqui. Eu sou o Danilo, aqui eu sou redator, planejamento da ID Lab, e aqui é o Gustavo. Falei, Gustavo, se Sou apresenta aí. Gustavo, sou fotógrafo e às vezes faço designer, redator também, ajudo o Danilo quando dá. E é E isso, a aí, gente faz de tudo um pouco. é isso. E aí, como eu disse, a gente vai falar sobre soft skills e a galera nova que está chegando no mercado de trabalho, está entrando nas agências, está atuando como autônomo, como o soft skills pode ser algo importante na prática para eles. E para a gente também aqui que já está atuando, e para mim, por exemplo, que já passei um pouco dessa fase, e é sempre bom entender e aprender também sobre quem está chegando. É é o caso do Gustavo, por exemplo. Ele já está aqui há pouco tempo e, a gente aqui pode fazer uma troca todo dia sobre essas coisas. Mas primeiro a gente precisa falar, para quem ainda não entende, para quem ainda nunca ouviu falar no nome, o que que é soft skills? O que que você já ouviu sobre isso? Então, quando a gente parte desse ponto de entrar do mercado de trabalho, tem um currículo bom, a gente entra em 2 lados, que são as soft skills e as hard skills. Basicamente o nome já diz um pouco. As hard skills são aquele conhecimento mais técnico que você tem ali, seja no programa de edição, seja com a câmera ou com redação. Então essas hard skills são os conhecimentos mais técnicos. As soft skills são aqueles conhecimentos que são muito mais importantes, na minha visão, pelo menos, que as hard skills, que são: você ter uma boa comunicação, você ter uma organização boa, trabalho em equipe, você conseguir dialogar bem, passar com clareza o que que você quer, o que que você recebe do cliente para passar de volta. Então, na minha visão, as soft skills até certo ponto são muito mais importantes que as hard skills. Beleza, então assim, acho que no geral todo mundo meio que entende como é que funciona isso, todo mundo alguma vez já viu essa diferença, né, quando você manda o currículo, quando você vai ser entrevistado, ou quando você vai trabalhar ali já no vamos ver, né. O que a gente vê geralmente nos currículos ou quando alguém vai mandar o currículo, é o hard skill, né. Uhum. É ali o cara coloca a lista do que sabe de forma técnica, mas ali quando você quer apresentar os soft skills, já é um pouquinho diferente. Então, para quem está chegando no mercado de trabalho, meio que já é uma realidade, né, ter essa diferença. Agora, para quem está num processo de mudança ou quem está numa fase que quer apenas só reformular a sua apresentação ou algum portfólio, alguma coisa assim, né, precisa ter mais atenção. E aí, como é que a gente pode mostrar isso para as pessoas, né. Se eu, por exemplo, tenho uma capacidade de escuta ativa e que eu acho que isso me diferencia, né, como que eu posso mostrar isso, numa apresentação, numa conversa? O que que você acha sobre isso? Então, com mais complementando, acredito que você já participou de bastante processo seletivo, assim como também já me inscrevi em vários, e quando a pessoa monta o currículo, ela pelo menos as pessoas que estão focadas no mercado de trabalho, elas querem muito mostrar as hard skills, que: "Ah, eu tenho desenvolvimento nisso, tenho curso nisso, tenho curso naquilo". Uhum. Só que nos processos seletivos você percebe muito que as pessoas não estão interessadas tanto, claro que isso é diferencial, mas elas estão mais interessadas em fazer um teste de perfil, um teste de comportamento, te conhecer, conversar com você para saber como que você lida com os problemas e tal. Às vezes muitas empresas fazem um período de teste, Sim, sim. não para ver as hard skills, justamente para ver as soft skills. Então, a gente pode o exemplo acho que bem claro que todo mundo já deve ter passado é aquela entrevista ou aquele processo seletivo que a gente faz em online, que aí, sei lá, uma das primeiras etapas é o teste, aquele teste De de comportamento, comportamento, né, que você faz ali pelo celular ou pelo computador mesmo. várias pelos pessoais, não tem nada falando sobre se eu tenho conhecimento em alguma coisa. Sim, e aí o Exato. cara, sei lá, você vai avançando, você vai mostrando isso Aham. depois, mas Exato. primeiramente você precisa mostrar para o RH ou para a empresa que
o que você tem de soft skills vai fazer diferença, vai entrar no fit cultural da empresa, algo que a gente ouve às vezes quando se fala sobre organização, gestão de equipe. Exato. Então, no geral, a gente encontra isso com os soft skills na nossa realidade, para quem está chegando, para quem já está no mercado. Mas aí na prática, como a gente vai trabalhar isso, por exemplo, quando a gente está recebendo uma crítica construtiva e ao mesmo tempo você tem que lidar com o seu ego, no sentido de, pô, eu tô ouvindo essa crítica, mas será mesmo que isso vale a pena? Será que esse cara tá fazendo isso por ser construtivo mesmo? Sabe, será que eu sou realmente isso que estão falando? Eu acredito que eu sou mais, eu acredito que eu sou menos, enfim. Então Fala aí. então é uma moeda de 2 lados. Assim como eu posso ter uma soft skill de usando como exemplo, Uhum. ter uma soft skill de querer, dar uma crítica construtiva, tudo mais, pode ser que outra pessoa que deu uma crítica para você, por exemplo, numa redação: "Ah, eu não gostei dessa redação por tal motivo, tal motivo". Pode ser uma crítica construtiva, como pode ser uma crítica realmente que a pessoa não tem Um dos argumentos isso, fortes para isso, exato. né. Aham. Mas eu acredito que às vezes muitas das vezes, principalmente no ambiente de trabalho, assim, que é mais que as pessoas precisam lidar diretamente, acho que nunca é sobre o projeto em si, nunca é sobre a pessoa, e sim sobre o Uhum. projeto. Sim. Eh, porque as pessoas que estão ali, que estão trabalhando, eles querem crescer juntos também. Sim, E sim. então a pessoa não pode ter exceções, claro, mas a pessoa nunca vai falar diretamente sobre você, sobre o: "Ah, você escreve mal a redação". Não, às vezes aquele projeto ali combina mais com outro tipo de tom de voz, Sim. entendeu. Acho que é você entender que e não levar isso como uma crítica pessoal, e sim como uma crítica construtiva. É, que aqui a gente tem um objetivo que é desenvolver Exato. junto à empresa, né, e para poder, mostrar um trabalho digno, no mínimo ali, para o Exato. cliente, né. Mas aqui a gente trabalha com criatividade, então fica bem complicado você acho que quem tem essa sensibilidade em receber crítica, na parte criativa, por exemplo, é uma parada que não cara, você precisa ter essa gestão do elo aí. Você precisa entender que as ideias elas vêm e vão e você precisa continuar no seu fluxo para um objetivo, não ficar preso a uma ideia ou preso a uma peça que você fez. Acontece muito você fazer um trabalho, uma peça, tu gostar muito daquilo ali Uhum. Direto. e você não querer que aquilo não se mexa, não mude nada e obviamente vai ter uma mudança no caminho. Então, na parte criativa, que é muito comum, e também tem aquele lance do às vezes você é ruim mesmo, né, então você ter essa percepção de: "Pô, às vezes eu sou ruim mesmo, e aí o que que eu vou fazer com isso?". Porque a ideia já foi dada, alguém já veio falar comigo assim: "Ó, talvez não seja isso, tal". Às vezes foi uma coisa mais leve ou às vezes foi um diretão mesmo, falou: "Ó, você é ruim". Acontece, alguém vai tomar um tipo de crítica assim, alguém vai ninguém aqui também é, sabe, 100% é sério. 100% saudável, é Exato. 100%, que é sênior mesmo Uhum. tam então, como que você vai dar essa volta por cima, vai depender de como você lida com o seu ego e como você lida também com o que até onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Então, acredito também que essa soft skill, ela passa muito pelo: "Pô, eu tô aqui, tô com outras pessoas", por exemplo, acabei de ser contratado, como que isso entra? Pô, acabei de entrar numa empresa, tô conversando com novas pessoas, tenho novos contatos, então as minhas referências, pelo menos, elas mudam. Sim. As coisas que eu começo a observar durante a ida ao trabalho, a volta ao trabalho, durante o trabalho, as diferenças mudam. Então eu tenho que entender também que eu não estou trabalhando para mim pelo meu gosto. Uhum. Às vezes, pô, meu gosto ali é o que eu acredito fielmente, Sim. mas para o cliente aquilo ali está totalmente errado com a comunicação dele, com a comunicação da empresa dele. Enfim, é muito você entender que não é só quando você, eh quer ter essas soft skills, você tem que realmente entender ver por outros lados, eh,
discutir gosto, Aham. porque realmente E às vezes você vai entender que você tem a soft skill na hora, né. exato, Porque se você na teoria, todo mundo tem soft skill, todo mundo tem essas habilidades, uhum. mas na prática que a gente sente. Na prática é difícil lidar com outra Pois pessoa. é. E aí você parte de uma crítica construtiva e você lidar com o seu ego, do que você acha certo ou não, quais caminhos você vai, escolher, você passa a ter aquela necessidade de você ser curioso em relação ao aprendizado, Uhum. né. Então a gente tem a crítica, a gente ouve as as informações de como você pode mudar, ser melhor, mas junto com isso você precisa também ter essa curiosidade de saber que você precisa aprender sempre, sabe. Uma pessoa que acabou de chegar no mercado de trabalho, está no seu primeiro, segundo ou terceiro emprego, ou para alguém que já passou já mais de 10, 15 anos trabalhando, aprender Aham. é sempre necessário, ainda mais agora, né. Até porque quando a pessoa, tem um tempo de mercado, ela não é contratada só pelo currículo, é contratada por exemplo: "Ah, eu quero contratar esse cara, mas esse cara já trabalhou 15 anos nessa empresa". É óbvio que o cara que está contratando vai buscar falar com o chefe, porque: "Ah, como é que é a convivência dele? Como que ele lida sob pressão?". Então, quando você tem um tempo de mercado de trabalho, isso é óbvio que essas soft skills vão te seguir para sempre. Seja por bem, seja por mal. Sim. E aí nesse caso, por exemplo, a gente pode trabalhar uma soft skills e ao mesmo tempo você desenvolvendo isso, você vai desenvolvendo as hard skills, Exato. né. Então você vai acumulando mais conhecimento técnico sobre, o sua atividade ou sobre outras atividades que você vai escolhendo fazer durante o caminho, Uhum. porque, sei lá, às vezes, você está aqui no design, mas você acaba dando uma mudança de caminho ali que para você foi necessário e para isso você precisa ter essa curiosidade também de aprender tudo o que você precisa para mudar de caminho. Então, eu acho que valorizar esse caminho, o que você vive ali durante a sua trajetória profissional, ela é tão importante quanto o que você sabe tecnicamente. Uhum. E falar sobre isso é importante para que as pessoas mesmo absorvam isso de um jeito mais natural. Acho que não tanto para a galera mais nova, mas eu acho que para a galera mais velha é importante também entender isso, talvez, para os nossos clientes também, né, até poder implementar isso nas empresas deles aí, poder aprender um pouco sobre isso e crescer todo mundo junto, porque é o que a gente quer no final, né. É. Então, eu tenho certeza que, principalmente pra galera mais nova que tá saindo da faculdade, assim como eu também não tenho muito tempo de mercado, mas eu tenho essa convicção, assim, se você perguntar pra alguém que tá mais tempo ali na empresa: "Olha, como que eu faço tal coisa?", a pessoa vai ter o maior prazer em te ensinar, então, você realmente não pode ter medo de aprender. Sim. Não, você não, tipo: "Ah, não vou perguntar porque às vezes ele vai estar estressado com alguma coisa e não vai me ensinar ou vai me dar um fora". Não, a pessoa realmente, na maioria das vezes, nunca trabalhei com alguém que não quisesse me ensinar. Então, porque realmente a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender de alguma forma. E aí, por exemplo, se você teve essa realidade, pode ser que alguém tenha uma realidade diferente e pegue algumas experiências que não tem essa ajuda, não teve a pessoa que Uhum. ajudou, que fala: "Não, faz assim, faz assado". Mas ainda assim, essa curiosidade de você querer aprender sempre é necessário, porque você acaba criando uma aura ali de que você é muito líder, que você vai leva Uhum. todo mundo e que você, eh, tá disposto a fazer o que precisa na sua função. E então acho que uma coisa vai levando a outra, né, então vai construindo quando você foca numa coisa, você acaba proporcionando uma facilidade para as outras coisas, assim, em Exato. relação às soft skills, né. E aí também outro ponto que eu queria falar também é sobre as assim, relacionando aqui a gente, né, são os deadlines, os prazos, a pressão de um mundo, profissional que não é tão parecido como a faculdade, como o ensino médio, né. Então como que você vê no geral, na sua convivência com as pessoas que você viveu na faculdade, na escola, como que é
para você a visão dessas pessoas sobre isso, sobre pressão, sobre o mercado de trabalho, que ser aquela coisa mais direta e fala: "Tem que fazer, é isso e vamos embora". Como que você enxerga essas 2 coisas? Cara, eu pensei aqui agora como uma analogia a uma escada. Tipo, na escola a gente tem ali as provas, os prazos normais, que não afetam tanto na nossa vida. É claro que é importante a gente estudar, estar sempre preparado para uma prova ou para um teste, mas sabe, são prazos previsíveis. Aí na faculdade a gente começa a ter aquele aperto de matéria, pessoa que não porque na faculdade às vezes você trabalha com outras, você tem que trabalhar ali, fazer um trabalho com outras pessoas, fazer uma prova com outras pessoas, então não é basicamente só você. Então e vem os prazos, vem outras matérias, vem professores, é uma matéria em cima da outra, um dia após o outro, enfim, aí você já tem que começar a lidar mais com prazos. Agora no trabalho, não é esse mundo, assim, tipo, também perfeito, que todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer, que você cresça, e sempre vai aparecer alguma demanda, tipo: "Poxa, eu preciso de um pouco de um negócio para daqui a pouco". Uhum. Então a gente tem que se virar. Não tem essa, tipo, né, tá marcado para 2, tem um negócio pra fazer agora, mas não, pode entregar daqui a 2 semanas. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né. Sim. Claro E aí, que nesse ambiente de pressão, a gente consegue observar algumas coisas que a pessoa pode, se dar bem ou se destacar, que é tipo, a pessoa está prestes a entrar numa pressão ali de prazo. Uhum. Ela já entra naquilo preparada, já organizada, com o que ela tem ali, ó, eu já tenho o material organizado, eu já tenho, eh, outros prazos organizados, então, tipo, prazos já apertados a gente sabe que vai chegar, mas entre esses prazos apertados a gente pode organizar, se Aham. manter bem e tal. Então apesar disso ser estressante e combinar no estresse ou na desorganização, tudo junto, entre essas situações a gente pode reformular as coisas, organizar, melhorar, né. O importante é você não se desesperar, se você desesperar vai ser pior. "Pô, e agora o que que eu faço?" Não sei o quê, você vai passar 40 minutos pensando o que você vai fazer? Sim. É só você parar. "Olha, eu preciso fazer isso, isso, isso. Esse exemplo, esse arquivo tá aqui, tá aqui, tá aqui, então eu jogo pra cá, começo a fazer, uma hora vai desenrolar". Isso. Você não pode desesperar e: "Pô, e agora o que que eu faço?" É, e aí você também vai depender da comunicação de outras pessoas, né, Exato, você também ter tem isso. essa comunicação mais alinhada, mais próxima, rápida quando você precisa fazer, porque está todo mundo ali num prazo apertado, né, geralmente não é só você, então tem Uhum. você, tem eu, tem outra pessoa, então todo mundo ali se ajudando é uma forma de você passar por esses momentos mais de uma forma mais menos pesada, né, e ao mesmo tempo você vai trabalhando essas soft skills que no dia a dia é essencial, né. Então, ter essa comunicação em qualquer local é muito importante, às vezes, deixar de lado essa capacidade de se comunicar bem, de forma organizada e de forma clara, é um problema que arrasta várias outras coisas, né. Então, o que que a gente faz para os clientes que a gente tem resumidamente isso, tornar claro e tornar alinhado a forma que a empresa, que a marca fala. É um desafio diário, porque comunicação não é igual, sei lá, fazer um celular. Você monta as peças, aqui está pronto. Não, velho, todos os dias você faz isso. E todos os dias as coisas mudam. Eu penso que, tipo, pô, a soft skill ela é muito importante para a empresa, muito importante mesmo, porque você ter os eh, seus empregados, assim, eh, todos alinhados, conversando muito bem, batendo prazo, batendo meta, é muito importante. Uhum. Mas a soft skill é muito mais importante para você, é muito mais importante para você crescer profissionalmente, para você ter ali uma vida mais saudável mesmo, soft skill em casa. Sim. Você ser organizado financeiramente, ser organizado mentalmente, que é muito importante também você estar preparado, tanto para os desafios da vida, que são bastantes. É, o soft skills, basicamente, ela engloba a parte psicológica também, emocional. Então, é realmente importante se exercitar, você Exato. ter
esse cuidado de si também para você chegar aqui, por exemplo, e fazer um trabalho que você quer, que você gosta de fazer. E as pessoas que estão chegando aqui no mercado de comunicação ou qualquer outra, mais jovens, elas vão mostrando para quem é líder, para quem é gestor, para quem está mais tempo trabalhando, características como essa e a importância que é dado para essas características. Então, assim, o que que você acha que essas pessoas mais jovens têm a mostrar, no geral, para as pessoas que são gestores, ou que estão mais tempo trabalhando, ou que são líderes? O que que esses líderes podem aprender com os mais jovens? O que que você acha disso? Então, é lógico que de ano em ano, a comunicação muda, de ano em ano a percepção das pessoas muda, a internet ela muda a mente das pessoas muito rápido. Então, a empresa ela tem que realmente ela claro que ela tem que ter um padrão, certinho, mas a gente vê, por exemplo, as grandes marcas como o Boticário, Netflix, comentando em posts de rede social. Acho que isso, traz uma proximidade com um tipo de cliente, mas não de certo modo não deixa de ter aquele contato com um cliente que só tá ali para ver filme, só tá ali para comprar um perfume. Então eu acho que os gestores eles têm, apren não que eles não tipo assim, eles sabem, mas eles têm que aprender também como que é essa conexão do jovem com o público, de ter uma marca, que tenha facilidade de conversar. Acho que é bem importante ele sentar e entender mesmo esse processo que muda todo dia é um meme novo que surge como forma de vender ou surge como forma de uma outra coisa, entendeu? Aí a gente então eu pelo menos penso com isso que você falou, que o jovem mostra para o líder, para o gestor, que as mudanças que acontecem, apesar de às vezes assustar ou ser um motivo de preocupação, de como que eu vou acompanhar tudo isso, apesar de tudo isso, você consegue, encontrar o seu caminho. Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade, exatamente. E aí você ficar rígido naquilo que você sabe fazer e não ir além disso, Uhum, acaba te privando dessas oportunidades, né. uhum. Então, o cara que fica ali sozinho, ele fica engessado, não tem jeito. E na vida profissional não tem como você ser assim engessado, em qualquer área, né. E aí aqui a gente está falando de relação de equipe, de colaborador e tal, e numa equipe em que todos têm soft skills, que são alinhados ou que são compatíveis, por exemplo, qual é que é a diferença que você vê, assim? A gente pode considerar, por exemplo, uma equipe que todos sejam muito proficientes na comunicação e na escuta, todos têm isso. Então a gente consegue, por exemplo, estipular que trabalhos sejam mais rápidos ou processos Uhum. sejam mais rápidos, assim, como que você consegue ver, assim, uma skill, uma soft skill e como que isso pode, eh, se desenvolver? Cara, acho que o mais básico mesmo é a questão de um não atrapalhar o outro. Por Uhum. exemplo, eu preciso de uma redação sua, eh, o designer precisa de uma redação sua para fazer um design. Sim. Eu preciso de uma sugestão de design para fazer uma foto. Então eu não posso ficar, dependendo de: "Pô, cara, eu preciso que você me mande um negócio, eu preciso que você faça a redação para eu fazer o design logo porque o post é amanhã". Uhum. Entende? Eu acho que esse é o mais, primordial, assim, para qualquer, empresa, para qualquer ambiente de trabalho. Sim. Seja com uma, 2, 3 pessoas, é você não realmente atrapalhar outra pessoa. Você nem sei se tem um nome para isso, mas, Uhum. acho que esse é o primordial, cara, primordial. Se não ajudar, não atrapalha. É Exato, isso. exatamente, acho que esse é o nome. Aham. Mas aí, tipo, aí a gente consegue ver que, por exemplo, a pessoa que tem essa preocupação, ela tem uma noção que o tempo de trabalho dessa pessoa é diferente do outro. Exato. E aí você acaba incorporando o tempo de trabalho dos outros no seu para organizar. Então não é tão, eu acho que não é tão simples assim você
aprender isso de uma forma natural ou, sabe, eu só É, com deixando as tempo. coisas acontecer. Então, realmente, é bom tempo e realmente ter pessoas que possam te ajudar, te dar um caminho ou te dar uma palavra ali que possa revelar ali que, ó, aqui você pode fazer assim, aqui você Uhum. pode fazer desse jeito, porque você não consegue, cara, ninguém consegue desenvolver profissionalmente sozinho e é fundamental a gente ter essas relações, assim, seja Central. aqui, por exemplo, ou seja na faculdade, ou seja com outros amigos que você tem que trabalha na mesma área que você ou que não. Então, acho que ter essa capacidade de se conectar com as pessoas também é uma forma de você ir para frente, né. Uhum. Porque você ter essa parada do, se não ajuda, não atrapalha, é bom pra caramba. Mas, assim, até onde você vai se você ficar só nisso? Você vai ficar só no protocolo de fazer o que você Uhum. precisa fazer e tal. Então Numa fila, né. então, sei lá, se você tem algo a mais e mostrar isso, por exemplo, para o designer, e o redator também mostrar alguma coisa assim para o design, é um trabalho que a gente espera ser bom, vai ser ainda melhor, Uhum. né, sem ninguém mandar e ninguém Exato. Não precisa, tipo, eu tenho que exigir que você faça isso, não, a pessoa, ela entende o que ela precisa entregar e sempre entregar o melhor, acho que também é bem importante. pois é, aí então aqui a gente fala numa relação de pessoas, mas às vezes a gente tem relação com a IA. Exato. Então a IA, ela te entrega resultados que você pede. Não tem, apesar de ajudar bastante, é uma forma diferente de trabalhar. E como que a gente pode implementar, boas soft skills no local que tem IA para várias coisas, por exemplo. Já que vários dos seus processos você usa IA, você só precisa fazer uma coisa ou outra ali, né. Então, sei lá, ajustar prompt ou curadoria, estratégia. Então, ali você precisa ter outras características, né, então, o detalhismo e tal, o que da sua vivência de com IA, ou estudando, ou trabalhando aqui, você sente que a pessoa precisa estar mais atento, assim. É uma boa pergunta, porque hoje é impossível a gente trabalhar sem IA. Acredito que claro que dá, mas poucas áreas hoje em dia já não tem um trabalho que é, sei lá, 15, 20% em IA. Aham. Então, e não adianta a gente só chegar pra IA ali: "Olha, preciso de um carrossel", usando exemplo como design, "preciso de um carrossel sobre, nutrição. Preciso de 5 slides sobre nutrição". Não adianta, porque a gente sabe que não vai ser coisa boa. Então é basicamente você ter o cuidado de, eh, você redigir um bom prompt, de você não usar também 100%, se puder não usar 100%, você ter algum processo criativo ali que venha de você, até porque as pessoas se depender um depender de outras pessoas, vão trabalhar com você, não vão trabalhar com a sua IA. Sim, A sua IA vai gerar uma resposta diferente da minha. sim. Então é você ter o cuidado ali de ter um prompt bom, de ter, eh, uma um bom processo mesmo de tá tudo certinho, eu precisa acrescentar mais alguma coisa, se as informações estão certas. Realmente, por enquanto ainda é esse cuidado, porque a IA, querendo ou não, é algo novo. Sei que ela tá há muito tempo aí, Aham. mas é algo novo que se refina a cada dia. Então, por enquanto é esse cuidado, é esse quase carinho mesmo de você Sim. ter com o cliente, enquanto for montar algum roteiro ou algum briefing, alguma coisa, né. Sim. Aí, por exemplo, a parte do briefing é uma outra forma de lidar com esse documento, porque você vai precisar ter muito mais riqueza de informações sobre a parte estratégica, sobre tom de voz, sobre tudo que envolve a empresa, para que você tenha essa curadoria e poder ter essa base para informar um prompt, jogar um prompt que faça sentido com o que você precisa. Porque é muito fácil a gente cair
naquela planificação ou naquele platô da IA de fazer uma coisa só, uma coisa homogênea, uma coisa que não tem personalidade da marca que a gente está trabalhando. Então, acho que também muda essa visão de você chegar aqui e fazer o que você precisa. Vou sentar aqui, vou fazer o que eu preciso e pronto. Para uma visão de poder chegar aqui e ter essa atenção de, como que é a marca que fala, como que a gente conversa, Uhum. como que é os clientes aqui conversam, como o cliente A conversa, qual que é a característica ali que define uma coisa, ou as decisões estratégicas, o que que eles querem para o futuro. E essas perguntas a gente vai respondendo com o próprio cliente, ou a gente vai pesquisando, mas ter esse volume de informações e criar um conhecimento, uma base de conhecimento que sirva de base mesmo para poder trabalhar com a IA de uma forma que tenha resultados, acho que dignos com o que a gente se propõe fazer e com a realidade, porque se a gente jogar qualquer coisa ali, a gente demonstra um trabalho, a IA vai entregar para a gente um trabalho ruim, Uhum. mas demonstra para a empresa, para a agência, por exemplo, que a gente não tem muito cuidado, carinho, fazer Exato. um trabalho que poderia ser feito de uma forma melhor, né. Olha o tanto de coisa que você falou, tem que ter ali o tom da marca, como ele quer se comunicar, como ele quer passar para os clientes. Imagina se a gente tivesse que fazer isso tudo à mão. Por isso que a IA, ela nesse sentido, ela é maravilhosa, ela te poupa de um trabalho que Sim. você fazendo à mão ali, digitando, escrevendo, você ia demorar um dia todo para fazer uma legenda ou um roteiro de algum vídeo. Então a IA ali, ela é maravilhosa para isso. Mas realmente você tem que ter um cuidado enorme de passar o máximo de informações, filtrar algumas informações que você acha que não faz sentido, acrescentar outros que faça mais sentido. Então tem a parte boa e a parte ruim de você, lidar com a IA, né. É, aí a gente também tem que pensar que a gente está num ambiente competitivo. Tem outras agências, tem outras empresas que estão se propondo a ser melhores, assim como a gente. Então, ter uma ferramenta como a IA é importante, mas ainda é mais importante você saber como isso vai te ajudar no seu trabalho, que você precisa fazer, ou nos objetivos da marca, Uhum. nos objetivos da empresa, porque com usar a IA por IA, você acaba caindo nesse vazio de você entregar nada relevante ou qualquer coisa. Algo vazio, sem sentido, né. Pois é. E aí, assim, a gente depois até pode falar sobre IA, mas aqui, É bom tempo. né, provavelmente a gente vai abrir os temas aí de IA aqui no ID Talks. E eu acho que até o momento a gente já falou bastante sobre soft skills, né, sobre o mercado de trabalho, sobre a Exato. parte aí da pessoa que já chegou, tá chegando na área de trabalho, na vida profissional. E queria ver só o que que você imagina, assim, para o futuro do trabalho na fotografia, por exemplo, ou no design, ou em tudo que você se propõe fazer aqui, e o que que você acredita que pode acontecer no futuro, assim, que caminhos que a gente pode cair nisso. Por exemplo, a gente vê hoje em dia concursos de fotografia que Uhum. tem categorias de IA. Sim, sim. Então, coisas assim que a gente não imaginava acontecerem. Exato. Cara, acredito que cada dia mais a gente vai para um caminho que seja algo extremamente competitivo, algo que um quer passar por cima do outro, algo que a pessoa não, por exemplo, no meio da fotografia tem muito isso. A pessoa domina um espaço ou domina um certo tipo de evento, que acaba às vezes não dando espaço para as pessoas, que estão começando, mas todo mundo que está lá hoje em dia também começou da mesma forma. Então o importante é você, não ter medo de aprender, não ter, vergonha de pedir para ser ensinado, você realmente, querer o seu bem, não pensando no: "Pô, você é um fotógrafo muito bom, você é claro que isso é para o seu bem, mas você ser
você ser uma pessoa legal de trabalhar, que as pessoas sempre vão te chamar para trabalhar, e acredito que a soft skill ela tá muito alinhada ao futuro do mercado de trabalho, e que sem isso a pessoa não chega, tipo, não lugar nenhum, até porque, as hard skill também podem compensar muito, mas as soft skills vão te levar muito mais longe. Você não consegue sustentar, né, uma carreira longa Não consegue, sem soft skills, não né. consegue. A pessoa, pô, cheguei lá quase no topo, mas sou arrogante, um exemplo. Sei. Você não vai pra frente, não vai, Aham. Ou não tem ou como. não tem essa capacidade de lidar com as pessoas, Exa de ouvir, né, ou de entender, assim, a urgência das pessoas e você organizar o seu ambiente de trabalho para isso, entregar coisas quando exa é necessário, na data necessária. É, parece simples, né, a gente falando assim, mas acho que para quem se preocupa com isso ou sente que está precisando, né, "Pô, preciso dar uma melhorada nesse ponto e tal", o importante é começar agora, né, e aí não tem, eh, comecei muito tarde, acho que não tem tempo pra começar, é sim, sempre bem bom começar, o sim, importante é sim. isso. E aí você vai descobrindo, assim, o que você pode melhorar no caminho, né. Por exemplo, Uhum. tu tá no seu começo, ou você já tem já algum tempo de trabalho com a fotografia, por exemplo, mas do início até agora, você já vê uma história ali. Exato, tem um tempo de coisas que eu já vivi, coisas que eu Sim. já presenciei, Sendo curto ou não, sendo curto exato. ou muito grande, você precisa ter essa visão, né, de olhar para trás e ver o que que você fez até agora, e para isso ser fonte de motivação para o que você vai fazer agora, né. Acho também que é outro ponto, né, depois ela Exato. pode falar É. depois, sobre o futuro, sobre Uhum. o que que é futuro, o que que é o passado, o que Essa você vai oportunidade fazer. da vida. Pois é. Então é isso, gente. Para quem chegou até aqui, obrigado. A gente falou sobre soft skills, sobre o mercado de trabalho, quem está começando e como a gente pode relacionar essas coisas com a vida e com uma vida profissional boa, do jeito que a gente quer. Então, curta esse vídeo, siga a gente no Instagram, inscreva-se aqui no canal e daqui a pouco você vai ver uns posts nossos aí no Shorts, no Instagram e mais vídeos de podcast do Exato. EasyTalk. Então é isso, mano. Valeu, obrigadão, Posso só falar gente. uma coisa antes? Pode, claro. Eu costumo dizer que quem faz um sempre pede para quem faz 2. Então é sempre bom, um bom dia para aprender uma coisa nova. Caraca, lançou Vou braba. vamos? Valeu, rapaziada. Valeu todo mundo. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu,